Ei, gente, tudo bem? Passando aqui só para falar um pouquinho para vocês de como tá nosso relacionamento lá no portal e também para falar um pouquinho sobre a matéria que eu tô cobrando por lá, tá? Como eu falei, como eu queria falar para vocês, nosso portal até que tá tendo uma participação legal na turma de vocês, mas ainda tá faltando bastante gente para acessar, então falem pros amigos de vocês que ainda não acessaram para acessar, fazer as atividades, que é importante. E também o prazo está terminando de alguma segunda-feira, né? Então peçam para eles acessarem até segunda-feira para fazer as atividades. Tudo bem? Quem já me mandou, obrigada, ok, já tá tudo legal, tá? Queria falar um pouquinho sobre o conteúdo que a gente tá vendo, que é calor latente. Lembra que quando eu comecei a falar da matéria, eu especifiquei que existem dois tipos de calor. O calor específico, que é a quantidade de calor sensível, no caso, né? Sensível, e o calor latente. O calor sensível é aquele relacionado à mudança de temperatura, ou seja, o corpo precisa de certa quantidade de calor para aumentar a temperatura em alguma quantidade de graus, né? Agora, esse outro calor que é o latente é a quantidade de calor que ele precisa para mudar de estado físico, ou seja, para o corpo sair do sólido para ir para o líquido, do líquido para ir para o gasoso, isso aí, né? Entre outras aí que a gente já vai ver daqui a pouco. O que a gente precisa entender sobre essa quantidade de calor? Que ele é próprio para essa mudança de fase, que ele só vai acontecer em condições onde a temperatura é constante, tá? A temperatura tem que estar constante para mudança de fase. Mas que temperatura constante? É a temperatura que aquele corpo vai atingir e que nesse momento ele vai começar a mudar o estado. Por exemplo, o gelo, quando chega a 0 grau, ele vai derreter. Então, 0 grau é a mudança, é a temperatura de mudança de estado do gelo, da água, né? O que acontece? Quando ela chega no 0 grau, ela para ali. Então, ela se mantém em 0 grau e só vai acontecer mudança de estado nesse momento que a gente vai usar o cálculo que a gente está aprendendo agora. A fórmula é Q igual a M vezes L. Daqui a pouco eu vou escrever no caderno para vocês verem, tá? Mas essa situação é bastante importante. Outra coisa que a gente precisa aprender é sobre os estados. Tem uma explicação muito legal no livro de vocês, bem resumida. Também sobre as mudanças de estado que a gente conhece, tá? Vocês já devem ter visto isso até no ensino fundamental, mas é importante rever. E a gente vai trabalhar em alguns exercícios com a junção do calor latente, que é a fórmula do Q igual a ml, e o calor sensível, que a gente já estava aprendendo antes, que a gente já tinha aprendido, que é o Q igual a mc delta T, que é o que macete, né? Esses dois vão aparecer juntos quando a gente tratar de um aquecimento de um corpo, por exemplo, que está saindo lá do -10 e indo para o 80 graus Celsius. Porque ele vai passar por momentos de aumento de temperatura e momentos de mudança de fase, tá? Então, isso tem que ser observado. Eu quero tentar mostrar um pouquinho para vocês aqui com base no livro, no material que eu tenho. Espero ajudar, tá? Qualquer coisa, vocês me procurem, eu dei o WhatsApp, pra vocês tirarem as dúvidas, tá? Então, gente, eu quero começar falando aqui pelos estados físicos. Essa página é a página do livro de vocês, tá? Página 34. A gente tem três estados físicos da matéria que são mais conhecidos, né? Estado sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, a gente já sabe que as partículas elas estão muito próximas umas das outras, então existe uma força de interação muito grande entre elas, que faz com que elas tenham um formato muito bem definido e um volume também muito definido. Então, eu não tenho condição de mudar essa forma dela, nem a quantidade de volume que ele tem. Isso na condição sólida. No líquido, as partículas já estão um pouco mais separadas, né? Existe uma força de interação entre elas, mas essa força é mais fraca que a do sólido. Por esse motivo, o volume, ele é bem definido, então ele tem uma quantidade constante de volume, mas ele não tem uma forma definida. A água, por exemplo, é um líquido e ela se adequa ao formato que você coloca. Então, por exemplo, eu posso colocar água num recipiente retangular, eu posso colocar água num recipiente
cúbico, circular, e ela vai ter a forma do recipiente que ela é colocada, né? Então, tem essa característica. Por fim, a gente tem o estado gasoso, né? No estado gasoso, as partículas estão muito afastadas uma da outra. A força que existe entre eles, entre essas partículas, é muito pequena. Então, a gente vai ter uma condição onde não existe forma e nem volume, tá? Então, o gás, ele não tem uma forma, ele ocupa todo o espaço que ele é liberado. Então, pensa num gás de cozinha vazando, ele vai ocupar todo o espaço daquele ambiente, não tem como segurar, então ele se expande, vamos dizer assim, tá? Ele ocupa o espaço. Se ele pode se expandir, mas ele também pode ser confinado. O gás de cozinha, ele cabe lá no bujão. Ele foi colocado lá e ficou apertadinho, mas ele também, quando é liberado, ele pode ocupar um espaço maior, por causa dessa distância entre as suas partículas, tudo bem? Aí no livro de vocês está falando também sobre um estado muito interessante, que não é um que a gente vai estudar aqui dentro do conteúdo, mas é interessante, que é o plasma, tá? O plasma, ele é um estado associado à ionização de um gás. Então, quando a gente tem um gás ionizado, nesse caso, para um gás estar ionizado, ele precisa receber uma quantidade muito grande de energia. E aí ele vai ter alguns elétrons sendo retirados lá das moléculas que esse corpo tem, mas ao mesmo tempo ele vai estar... ele vai ficar ionizado, mas ele vai ficar neutro, olha que coisa louca. Então, quando a gente tem essa condição, a gente tem um quarto estado chamado de plasma. Ele é um estado que compõe praticamente toda o nosso universo, ele é composto de plasma, olha que coisa interessante, tá escrito aí no livro de vocês. E se a gente for pensar nesse gás ionizado, o Sol, por exemplo, ele é um astro formado de gás ionizado, então ele é um plasma, né? Olha que coisa legal. Mas a gente não vai precisar aprender um pouco agora sobre isso, só para vocês ficarem sabendo. Então, a gente tem esses 3 estados, que são os mais importantes, sólido, líquido e gasoso, e a gente tem que saber sobre as transformações que existem entre eles, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. É o que a gente chama de mudanças de fase, tá? As mudanças de fase. Existem, a gente aprendeu isso lá no, sei lá, sexto, no fundamental, com certeza, mas só pra gente relembrar. A gente tem o sólido, o líquido e o gasoso, como a gente acabou de ver. E esses 3 estados, eles podem variar numa substância. Quando um corpo sai do sólido, sai do estado sólido e vai para o líquido, a gente tem um nome para essa mudança de fase. Isso se chama fusão. Então, quando o sólido vira líquido, eu tenho um processo de mudança de fase chamado de fusão. Quando eu tenho um líquido vindo para sólido, eu tenho um chamado de solidificação. Solidificação. Também tem processos envolvendo líquido e gasoso. Quando o líquido vira gás, eu tenho um processo aí que se chama vaporização, né? A vaporização, ela envolve a evaporação, a ebulição e a calefação. A gente não vai precisar tudo isso não, mas é bom para vocês saberem. A evaporação, ela acontece de uma maneira bem lenta, mais na superfície do corpo, tá? Por exemplo, a roupa secando no varal, ela passa por um processo de evaporação, tá? Agora, a ebulição, ela pode acontecer em no corpo todo, não só na superfície externa do corpo.
ela pode acontecer com qualquer material, né? E ela vai precisar de uma certa quantidade de calor específica para acontecer em cada material, tá? E ela é uma mudança moderada, assim, passa numa quantidade de tempo moderada. Agora, a calefação é a mudança do líquido para o gasoso que acontece muito rápido. Mas isso acontece, por exemplo, se a gente soltar uma gota, por exemplo, pinga uma gota de água na panela muito quente. Ela evapora rapidinho, sabe? Aquele momento é quando tá acontecendo calefação. Mas, de qualquer maneira, essas três coisas representam a mesma coisa, que é a vaporização, que a gente chama também de... Comumente a gente fala que é ebulição, mas a gente acabou de ver que ebulição é um processo específico disso, tá? E o caso contrário, né? Do gasoso pro líquido. Como que chama? Gasoso pro líquido, a gente vai ter o processo de condensação. Desculpa aí, esqueci o nome rapidinho, mas agora já lembrei. Condensação. Então, quando a gente tem do gasoso pro líquido, a gente tem condensação. E por fim, né, vamos lembrar lá que é o do sólido pro gasoso. Sólido direto pro gasoso, como que a gente tem o nome? Sublimação. Nome do sólido direto pro gasoso. Tá muito bagunçado aqui, né? Sublimação. E quando é o contrário, a gente tem aqui o que a gente chama de ressublimação. Então, sublimação, ressublimação. Essas são as mudanças de fase que a gente precisa e conhece, né? Elas são importantes aqui dentro do contexto desse capítulo. Continuando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre quantidade de calor latente. Eu já falei um pouquinho no começo do vídeo, mas o que que a gente vai ver? A fórmula Q é igual a M vezes L. Essa é a fórmula da quantidade de calor latente, que é o Q aqui. Observe, massa, isso aqui é calor latente, os dois têm um nome quase igual. Esse daqui representa calor latente, que é um valor tabelado para cada material. O calor latente existe para fusão e para ebulição. Por exemplo, a água tem um valor de quando ela funde, um valor de calor latente, e tem outro valor para quando ela evapora ou evapora, né? Então, a gente tem valores específicos para cada mudança de estado. E é tabelado. Esse aqui é o valor que a gente quer descobrir. Ele depende da massa. Se eu tiver uma massa maior, essa quantidade aqui vai ser maior também de calor que eu vou precisar, tá? Essa fórmula aqui, então, é para quando eu tenho mudança de fase. Observem que ela independe de temperatura. A gente não tem temperatura aqui. Então, por isso que a gente tá falando aqui de calor latente. Agora, a outra fórmula que a gente usava antes, vou escrever aqui no cantinho, era a fórmula de quantidade de calor sensível, né? A gente ainda vai usar para resolver exercício aqui. A quantidade de calor sensível, ela tá ligada à mudança de temperatura. Como a gente tinha visto, era aqui, macete. Q igual a MC delta T. A gente já trabalhou alguns exercícios com essa equação. Essa aqui é só para quando eu tenho aumento de temperatura. Aqui é mudança de fase. Então, eu vou ter uma fórmula para cada situação. Para quando é movimento de temperatura e para quando é mudança de estado. Outra coisa que a gente precisa aprender, e muitos exercícios cobra isso, tá? É a curva de aquecimento. Curva de aquecimento. O que que é a curva de aquecimento? É um gráfico que representa o aumento, como como a quantidade de calor vai variando em função da temperatura de um corpo, tá? Então, vamos supor que eu tenho um gráfico aqui. Eu posso ter um gráfico relacionando temperatura e tempo. E eu posso ter um gráfico representando temperatura
e quantidade de calor, tá? Então, posso ter aqui quantidade de calor e aqui eu posso ter temperatura. Ou tempo, depende, tá? Então, vamos supor que tem uma substância lá. Vamos pensar que fosse, a gente estivesse falando aqui de água, tá? Ela estivesse no freezer a menos 10 graus. Tá? Ela vai começar no freezer a menos 10 graus, ela vai passar por um momento que ela vai receber calor e com isso, com a quantidade de calor que ela recebe, ela vai aumentando a temperatura dela. Aumentou. Quando chegar aqui, ó, isso aqui é o 0 grau. O gelo, quando chega a 0 grau, o que que ele faz? Ele muda de estado, ele vai fundir, ele vai virar água, né? Quando ele virar água, a temperatura, ela fica constante. Deixa eu fazer com a caneta vermelha para vocês ficarem vendo melhor. Então, primeiro subiu a temperatura, chegou a 0 grau, manteve a temperatura constante. Esse momento aqui é o quê? Tá mudando de estado, então tem que ficar aqui um tempo, né? Depois que muda de estado, virou água. A água começa a aumentar a temperatura de novo, ó. Esse aumento vai acontecer até chegar numa temperatura específica. No caso da água, é quando ela atinge 100 graus Celsius. Quando ela chega em 100 graus, ela vai mudar de estado de novo. Ela vai sair do líquido e vai pro gás. Nesse momento, ela também vai ficar constante, ó. 100 o tempo todo. Então, aqui, ela mudou de estado de novo. Deixa eu aumentar esse gráfico, ficou meio pequeno. Meio bagunçado, mas acho que dá pra entender. Aí, depois, o que que a gente vai fazer? Chegou aqui, ficou um tempo, mudou de estado, virou gás. O gás aumenta a temperatura de novo. Então, essa é uma curva típica de aquecimento de um corpo. Eu especifiquei a água, mas todos os elementos têm essa curva. Só que as temperaturas de mudança de estado vão ser diferentes, né? O ouro vai ter uma temperatura diferente para a fusão e para a ebulição, diferentemente aqui da água, tá? Mas é a mesma condição. O que vocês precisam conhecer desse gráfico? Onde está um momento que ele a substância está sólida, onde está líquido, onde está gasoso e onde está mudando de fase e onde está aumentando a temperatura. Então, vamos lá. Primeiro, esse primeiro período aqui é um momento que a substância que estava líquida, ó, sólida, né? Aqui ela está sólida. Então, esse período ela está sólida, mas ela está sólida e aumentando a temperatura. Eu vou começar a usar aumentando a temperatura pelo símbolo AT, tá? Só para vocês entenderem, AT. Nesse período aqui, ó, redondinho aqui, ó, daqui até aqui, o que que tá acontecendo? Ela está mudando de fase. Eu vou chamar mudando de fase de MF, tá? Mudando de fase. Quando ela tá mudando de fase, né? Ela vai ter aqui sólido mais líquido. Vai estar sólido e líquido ao mesmo tempo, porque tem um pouco que tá gelo, um pouco que tá água, tá? Então, nesse período aqui, eu tenho sólido e líquido junto. Aqui eu só tenho sólido. Aqui eu tenho mudança de fase. Aqui eu tenho aumento de temperatura. Então, se aqui é aumento de temperatura, aqui, ó, também é. Aqui também eu tenho aumento de temperatura. Só que nesse lado aqui, eu não tenho mais sólido, como eu tinha embaixo, porque aqui mudou de fase. Então, o sólido ficou líquido. Então, aqui eu tenho só líquido. Líquido aumentando temperatura. Chegando aqui, eu tenho uma nova mudança de estado. Então, mudança de fase. A mudança de fase aqui que tá acontecendo é líquido mais gás. Então, eu tenho líquido virando gás. Os dois vão coexistir até um momento que vai terminar isso aqui, ó. Aqui no final, o líquido e o gás, o líquido se converteu todo em gás. E aqui, então, nessa fase aqui, eu vou ter só gás. Gás aumentando de temperatura. Então, o gráfico, quando você olha para ele desse tipo, você já pode classificar o que está acontecendo em cada situação, tá? E também o tipo de estado que tem. Então, por exemplo, eu sei que aqui aumentou a temperatura e o estado é sólido.
Aqui eu tenho sólido com líquido e tá mudando de fase. Aqui eu tenho aumento de temperatura e aqui o estado é líquido. E assim sucessivamente. Esse gráfico é importante também, porque quando a gente for calcular, por exemplo, a gente vai usar as condições que a gente viu nele. Por exemplo, aqui. Se eu quisesse esse período aqui, ó. Eu tenho um aumento de temperatura. E eu queria calcular alguma coisa, calor específico nessa fase. O que que eu precisaria fazer? Usar a equação de mudança de temperatura. Lembra que quando eu comecei aqui, eu falei que quando é aumento de temperatura é que macete. Quando é mudança de fase, é M vezes L. Então, aqui eu tenho mudança, ó, aumento de temperatura, eu vou usar que macete. Aqui eu tenho mudança de fase. Se eu fosse trabalhar aqui, eu ia usar Q igual a ML. Então, eu vou usar uma equação específica para cada parte desse gráfico. Tudo bem? Eu espero que tenha ajudado um pouco o que eu falei aqui para vocês. Eu acredito que o vídeo que o moço apresentou ajudou mais, mas é só para falar do meu jeito, tá? Qualquer dúvida pode me procurar. Um abraço.